Voltei! E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vamos mudar até o tom, porque agora a gente vai falar de um assunto muito técnico, então não vou nem enrolar, porque a gente vai falar agora dos princípios da fisiologia e aprendizagem motora. Vamos lá, porque o assunto ele é extenso, então eu vou buscar falar lentamente para que vocês possam compreender, beleza? Vamos lá. O corpo e seu funcionamento. De forma geral, o principal objetivo do corpo é buscar manter a homeostase. Ao realizar uma atividade física, por exemplo, passamos a interferir nesse equilíbrio, fazendo com que o metabolismo desenvolva diversas ações funcionais a fim de manter o funcionamento harmonioso do organismo. Sendo assim, conhecer os aspectos fisiológicos e motor do corpo humano é essencial para o aprimoramento técnico do exercício. O que foi que você falou, professor, que eu não entendi nada? Calma, resumindo, vamos voltar até lá, porque é para você conseguir compreender de forma geral. Aqui a gente tem o corpo, a gente busca ter homeostase. Professor, o que é homeostase? Equilíbrio. Foca no equilíbrio. Manter o equilíbrio. Quando isso é alterado, professor? Quando a gente desenvolve uma atividade física. Eu estava ali calmo, quieto, e de repente eu comecei a correr. Vai acontecer algumas alterações corporais. O seu coração vai começar a bater acelerado, você vai começar a suar. Então, vejam que essas alterações do funcionamento do corpo, a depender da atividade física, elas vão te dando um direcionamento. Você saiu do equilíbrio, começou a alterar, né? Começou a oscilar, e aí aqui a gente vai entender como é que o funcionamento do corpo está relacionado a algumas atividades físicas. Tranquilo? Em resumo, básico é isso. Vamos para o próximo. Mas para quem não entendeu direitinho, vamos aqui recapitular a fisiologia. A fisiologia é a ciência que se ocupa do funcionamento do organismo, analisando como os sistemas orgânicos, órgãos, células e biomoléculas executam as funções químicas e físicas. Em síntese, a fisiologia é o estudo do funcionamento do corpo. Então, basicamente, fisiologia a gente vai estudar o funcionamento do corpo. Tranquilo? Calma. Fisiologia, funcionamento do corpo. Mas vamos aqui a uma reflexão, vamos pensar. Por que ao nos exercitarmos, nosso corpo começa a suar? Isso aí é fisiologia, porque a partir de algum momento que eu comecei a desenvolver determinada atividade, alguma outra ação corporal começou a acontecer. E a pergunta aqui foi, por que ao desenvolver uma atividade, me exercitar, o meu corpo começou a suar? Lembra que eu falei homeostase, equilíbrio. O nosso corpo busca manter o equilíbrio. Por exemplo, qual seria um equilíbrio de quê, professor? Equilíbrio da temperatura, seria um exemplo. E aí o funcionamento, a depender do exercício, começa a alterar essa temperatura. E aí o corpo encontra alguns mecanismos para manter o equilíbrio. Manter quem? Homeostase. Então, de forma geral, a atividade física faz a gente suar por quê? Porque a gente está desregulando ali a temperatura e aí o corpo começa a liberar suor para poder manter aquela temperatura. Ah, professor, eu pensava que eu estava perdendo gordura, estava escorrendo. De maneira alguma. Aquilo é líquido. Ah, professor, então eu estou perdendo água. Você está desidratando? Está desidratando. Mas é para liberar, porque ali sai alguma gotinha. Não, é porque o corpo só está buscando manter a temperatura. Você estava em uma determinada temperatura, começou a acelerar, então você vai começar a esquentar, então ele libera suor para segurar e regular aquela temperatura e manter quem? Homeostase. Lembre dessa palavra, leve ela para o coração de vocês e para o Enem também. Beijinhos de nada. Vamos para o próximo. Então aqui, ó, aprendizagem motora. A gente entendeu o funcionamento e como é que se relaciona com a aprendizagem motora. Vamos voltar a entender o que é a aprendizagem motora. A aprendizagem motora pode ser definida como um processo adaptativo, isto é, como um processo contínuo em que novas habilidades são formadas com base na modificação daquelas já adquiridas. Por exemplo, andar e correr. De forma simples, calma, serena e sutil. A aprendizagem motora é o desenvolvimento de algumas capacidades que a gente vai conseguindo aprimorar e evoluir. Por exemplo, quando bebê, você não começou correndo, surtando, pulando, não. Foi engateando, você começou a andar para aí sim começar a desenvolver o correr. Você podia ter... Ah, professor, eu comecei velocista. Você começou a se equilibrar e com base nesse equilíbrio você se firmou. Depois de você se firmar, você deu uma passada e depois dessa passada é que o espírito aventureiro de sobrevivência começou a fazer você querer correr. Então, é tudo aprendizagem. Aprendizagem, já que é físico,
é aprendizado motora. Tranquilo? Seguindo. Como é que isso se relaciona? Vamos lá. Princípios da tô pensando muito em filosofia, oh meu Deus do céu. Fisiologia e fisiologia do exercício. Com base na correlação da ação motora e seu funcionamento, temos como análise os princípios da fisiologia do exercício, que passa a ser compreendido como o funcionamento do corpo perante algumas atividades. Nesse sentido, é possível destacar o princípio da individualidade, especificidade e desuso. Opa, deixa eu voltar aqui porque eu acho que ficou alguma coisa confusa. Vamos lá, mas de forma sutil. Aqui a gente está correlacionando o funcionamento do corpo e alguma parte do exercício. Como é que isso se relaciona? De forma geral, a gente destacou aqui 3 elementos. Deixa eu voltar aqui para vocês observarem. Oxa, aí. Então aqui, ó. Nesse sentido, é possível destacar o princípio da individualidade, especificidade e desuso, que é o que a gente vai abordar, mas de forma geral, é só como é que o corpo se adapta e se desenvolve perante algumas ações físicas, beleza? Vamos aqui, ó. Princípio da individualidade. Define-se individualidade biológica, o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Cada ser humano possui uma estrutura, uma formação física e psíquica próprias e por isso individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados, uma vez que seriam obedecidas às características e às necessidades individuais dos praticantes de esporte. Calma, é suave. Individualidade é buscar desenvolver exercícios específicos para cada indivíduo, levando em consideração os seus aspectos de vivência, experiências, relações. Então, 2 gêmeos, eles não necessariamente vão desenvolver e vão ser predispostos para a mesma atividade, porque cada um pode ter uma relação específica. Algum tem uma timidez um pouco mais desenvolvida, outro já é extrovertido, então um provavelmente vai conseguir dançar melhor, se expressar melhor, e o outro já vai gostar mais de algum outro tipo de prática, pode ser, sei lá, vou pensar em videogame rápido, mas alguma coisa mais contida ali, talvez um vôlei, por exemplo, que é algo ali mais em equipe, mais fechado, ou até mesmo o tênis, que está só ele ali concentrado naquela prática. Então, o princípio da individualidade é buscar encontrar uma atividade que se adapte e se adeque para cada pessoa, porque cada pessoa vai corresponder e vai responder àquele exercício de uma forma diferente. Então, o funcionamento do seu corpo vai funcionar em prol daquela atividade de forma específica. Tranquilo? Deu de compreender um pouquinho melhor? Então, vamos para o próximo princípio, que seria da especificidade. Este princípio baseia-se nas particularidades, nas características específicas de cada atividade. Para que um exercício seja realmente específico, ele deve ser o mais semelhante possível àquela ação que se pretende melhorar. Esse aqui, ele está abordando a especificidade do exercício. Eu quero, professor, ficar maromba. Eu quero ficar musculoso. Eu vou treinar o quê? Musculação. Porque se eu for treinar, por exemplo, alongamentos, a trabalhar flexibilidade, fazer dança, eu vou desenvolver a minha parte muscular? Eu vou tonificar, mas crescer, desenvolver, não, porque o estímulo, a especificidade do exercício de dança, ele é um estímulo aeróbico, já a musculação anaeróbico. Então, os atritos e as atividades, as ações, o funcionamento do corpo direcionado para a musculação é diferente da atividade de dança. Um aeróbico, outro anaeróbico. E aí essa diferenciação, essa especificidade é o que vai fazer com que cada atividade tenha suas características e seu direcionamento para a ação. Então, não adianta eu querer me tornar um velocista e treinar a atividade de musculação, porque a atividade de musculação, ela retrai o músculo, ela contrai o músculo para que ele possa se desenvolver. Normalmente você não vê atletas velocistas fortes, marombados. Por exemplo, você já não vê atletas de ginástica muito esguios, muito longos, porque a especificidade de cada treino busca desenvolver o aspecto funcional daquela atividade. Tranquilo? Especificidade, individualidade. Vamos para mais um princípio, que é o princípio do desuso. O princípio do uso e desuso implica que você usa ou perde. Vamos explicar. Seus músculos se hipertrofiam, ganham maior força e massa, conforme são usados e se atrofiam com o desuso.
Por isso perdemos nossa forma física quando paramos de fazer exercícios, pois os músculos não estão sendo usados. Aí temos uma imagem muito bem captada da internet que vai ilustrar essa situação. De forma geral, aqui é efeito rebote. Se você tem uma grande, desenvolve muita prática física, atividade física, tem um corpo musculoso, quer dizer que você vai ficar assim para sempre? Não, porque a gente envelhece e naturalmente a gente diminui a intensidade daqueles exercícios. Só que seu corpo estava adaptado para grande intensidade, você diminuiu, o corpo não entendeu aquele estímulo e o funcionamento dele começa a desequilibrar porque você não está mais correspondendo aos estímulos que dava. Então, desuso, você parou de usar, efeito rebote, que é a consequência de você mudar o hábito ali. Deu de entender? Essa aqui até que tá fácil e a imagem ela é clara. E de forma geral aqui, funcionalidade física. De forma geral, o funcionamento do organismo segue as diretrizes para os seus respectivos sistemas. Assim, ao realizarmos atividades práticas, buscamos intervir na máquina. Sendo assim, toda e qualquer alteração deve levar em consideração os princípios citados, assim como respeitar as especificidades do corpo. De forma geral, professor, eu sou baixinho, eu sou gordinho, mas eu quero ficar alto, quero ficar esguio, musculoso. Gente, a gente tem exercício que busca alterar o nosso organismo. A base de fazer um exercício é que a gente faça algumas alterações, mas essas alterações não podem desrespeitar o princípio da homeostase, que foi o primeiro citado, as características físicas do indivíduo, e entender que, a depender da atividade que você estiver desenvolvendo, ela não vai ser propícia e direcionada para aquela atividade. Então, de forma geral, é só entender que você sim pode desenvolver atividade física, tem que ser direcionado para a função, né? De tipo, eu quero um funcionamento diferente e tudo mais. Mas, de forma geral, o lance é respeitar e compreender as características do seu corpo e ver quais seriam as que melhores se adequam. De forma geral, acho que a gente conseguiu compreender o funcionamento, a prática da atividade, a capacidade motora. Tranquilo? Podemos seguir? Porque a gente ainda tem exercício e eu quero ver como é que vocês conseguiram compreender essa aqui. Vamos lá? Certo dia nublado, um indivíduo que estava acima do peso resolveu realizar uma caminhada. Após 15 minutos de atividade, o mesmo parou para se refrescar, pois estava com calor e todo suado. Fisiologicamente, o que explica tal fenômeno? Alternativa A, o corpo estava queimando a gordura, por isso ele para se refrescar. Alternativa B, o corpo, a fim de manter a homeostase, liberou líquido corporal. Alternativa C, por estar acima do peso, a gordura começou a derreter. Alternativa D, a atividade física realizada não era eficaz e por estar nublado o indivíduo ficou melancólico e o corpo passou a lacrimejar pelos poros corporais. Me dá até nervoso de ler essa alternativa D, pelo amor de Deus. Alternativa correta, B, o corpo, a fim de manter a homeostase, liberou o líquido corporal. Tava fácil, porque essa D era de doer. Temos aqui a questão 2, eu vou só ler o comando, vocês respondam aí, eu dou a resposta já no final, só para a gente finalizar. Ó. Os princípios do treinamento desportivo são utilizados como norteadores para a prescrição do treinamento. De forma geral, servem como guias e diretrizes para a organização das sessões do treinamento. Sendo assim, são exemplos de tais princípios. Aquilo que eu mencionei, os princípios que vão identificar qual seria o melhor treino para você. Nesse caso aí é só relembrar desses que eu acabei de mencionar, que seria individualidade e especificidade. Tem outros princípios, mas por enquanto a gente fica com esses. E por quê? Porque a gente vai praticar. Escolha uma atividade física baseada nos princípios apresentados e bota o corpo em ação. Aproveita, acessa a plataforma Eduque e vamos aprender mais. Eu fico por aqui, vou iniciar meu treino e seguir para a próxima aula. Vejo vocês até lá!